Tem uma frase que diz: o melhor dia para investir é ontem e o segundo melhor dia é hoje. Então, se você ainda não investe em fundo imobiliário de tijolo, hoje é o melhor dia para você começar a investir. E eu vou te ajudar mais ainda. Eu vou trazer aqui 5 fundos imobiliários de tijolo para você que está buscando viver de renda. Então, fique comigo até o final desse vídeo, porque o último fundo imobiliário vai mudar você de patamar. Fala, investidores! Eu sou o Cleiton Souza e esse é o canal Aprendendo a Investir, onde o objetivo é compartilhar com vocês a minha carteira de investimento e toda a minha estratégia, para vocês entenderem de uma vez por todas que pessoas comuns, assim como eu, podem investir na Bolsa de Valores. Não só podem, como devem investir. Então, para você que está me vendo aí do outro lado da telinha, bora começar a investir. E como eu falei no início do vídeo, hoje eu vou trazer aqui 5 fundos imobiliários de tijolo para você viver de renda. Então, já vai pegando aí papel e caneta para não perder nenhuma informação desse vídeo. E se você não tiver agora papel e caneta, já salva esse vídeo aí para você assistir mais tarde e anotar todas essas dicas, porque elas valem a pena. Agora sim, podemos seguir. E já vamos começar com um fundo que é considerado um dos maiores e melhores do mercado. O HGLG11 é um fundo imobiliário de galpões logísticos e industriais e ele tem acumulado aqui, nos últimos 12 meses, uma queda de menos 4,01%. Mas com essa queda, nós podemos comprar ele mais barato. Muito mais barato do que, por exemplo, aqui em março de 2024, quando ele custava aqui R$ 169, R$ 170. Então hoje a gente consegue comprar ele com um desconto melhor. Vamos analisar aqui outras informações. O seu preço por cota hoje está em R$ 157,98. E ele entregou nos últimos 12 meses um dividend yield de 8,36%. O que está na média se tratando de um fundo imobiliário de tijolo. O seu PVP está cravado em 1, dizendo que a sua cota hoje está no preço justo. Ele tem aqui uma liquidez diária de 5,92 milhões de reais negociado na bolsa diariamente. E nos últimos 12 meses, ele teve uma valorização de 7,19%. Vamos aqui buscar mais informações do HGLG11. A sua taxa de administração é de 0,60% ao ano e ele tem uma vacância aqui de 4,20%. Outra coisa interessante aqui é que o seu valor patrimonial passa dos 5 bilhões de reais, mostrando a grandeza desse fundo. O seu último dividendo pago aqui foi de R$ 1,10 por cota. Vamos descer aqui e analisar um pouquinho mais. Hoje, o seu dividend yield é de 8,36%. Mas se a gente for analisar aqui a média nos últimos 5 anos, o seu dividend yield sobe para 9,15%. Se a gente observar aqui no gráfico aqui, dá para ver que ele vem com uma linha quase reta, mostrando aqui a sua constância. Já que na parte dos dividendos pagos, ele segue o mesmo desenho do gráfico acima. Observe que aqui, em 2021, ele vem com uma linha reta e tendo apenas alguns picos em determinados momentos. Vamos dar uma passada no seu portfólio de imóveis. Ele tem uma lista com 26 imóveis distribuídos da seguinte forma. São 16 imóveis em São Paulo, em Minas Gerais são 4, 3 no Rio de Janeiro, 2 em Pernambuco e 1 imóvel em Santa Catarina. E com um portfólio robusto e bem diversificado, o HGLG11 é considerado um gigante, não só na questão de tamanho, quanto também na questão de qualidade. Vamos analisar aqui o seu relatório para ver o seu último fato relevante. Olha só que interessante, pessoal. Recentemente, o fundo divulgou que ele fez a compra de um terreno com mais de 600 mil metros quadrados.
E nesse terreno será desenvolvido um condomínio com aproximadamente 123 mil metros quadrados para cada lote. Então, apesar de ser um gigante, o HGLG11 está sempre buscando o seu crescimento. E quem ganha com isso é os acionistas, é os cotistas que têm cota do HGLG11. Então vamos agora para o segundo fundo imobiliário, o KNRI11. Outro fundo que também é considerado um dos queridinhos do mercado, e eu já vou mostrar o porquê. A sua cotação no mercado hoje é de R$ 139,38 e ele entregou aqui um dividend yield de 8,61%. Um dividend yield bastante parecido com o HGLG11. Mas o que chama atenção aqui do KNR11 é o seu PVP, que está em 0,86%, mostrando aqui que ele tem um desconto de 14% em relação à sua cota. E desconto é uma palavra que todos nós investidores gostamos, não é verdade? E você gosta de comprar fundos imobiliários e ações quando elas estão com desconto? Deixa aí nos comentários para me saber. A sua liquidez diária está em 4,91 milhões de reais negociado diariamente na Bolsa de Valores. E ele está aqui com uma desvalorização de 5,33%. Ele está vindo em um momento de queda. Não só ele, como vários outros fundos imobiliários de tijolo vêm sofrendo essa queda. Essa queda que nós chamamos de macroeconômica, que nada mais é do que o mercado se antecipar aos eventos que podem acontecer. Vou resumir rapidamente para você um dos motivos que fizeram com os fundos imobiliários sofressem essa queda, essa baixa. Recentemente, tivemos a alta da taxa Selic, o que deixa produtos como CDBs, Tesouro Direto e renda fixa muito mais atrativo, porque além de serem seguros, estão pagando muito bem. E por isso, alguns investidores preferem migrar dos fundos imobiliários para a renda fixa, gerando assim um fator chamado ordem e demanda. Muita gente querendo vender e poucas pessoas querendo comprar. Então, naturalmente, os preços começam a cair. Simples assim. E isso é o que tem por trás da queda dos fundos imobiliários de tijolo. E vamos analisar aqui um pouco da sua ficha técnica. O KNR11 é gerido pelo Grupo Quineia, uma das maiores gestoras de fundo imobiliário do Brasil. O seu setor é híbrido porque ele investe em mais de um segmento. Para ser mais específico, ele investe em galpões logísticos e também investe em lajes corporativas, edifícios comerciais. E ele tem aqui uma taxa de administração de 1,25% ao ano e uma vacância de 2,89%, o que é considerado pequena em relação à quantidade de imóveis que ele possui no seu portfólio. E aqui o seu último rendimento pago foi de R$ 1 por cotas. Vamos descer aqui um pouco mais para baixo. O seu dividend yield atual é de 8,61% e a média dos últimos 5 anos é de 7,42%. É uma média até muito regular. A gente consegue ver aqui pelos gráficos de dividendos pagos aqui. Você vê que ele tem uma constância aqui, ela tem uma linha quase que reta. Vamos descer aqui para a gente ver o seu portfólio de imóveis. Com 21 imóveis, sendo eles 13 edifícios comerciais e 8 galpões logísticos, 15 desses imóveis estão em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais, também mostrando uma boa diversificação no seu portfólio. E logo aqui, no início do seu relatório, o gestor já fala que fizeram mais 2 locações no edifício Rocha Verá. E também no mês passado foi feita a aquisição de 57% do edifício Rocha Verá. Na verdade, ele já tinha participações nesse edifício Rocha Verá, eles só aumentaram a sua posição. E com essas 2 novas locações, eles conseguiram diminuir a sua vacância física de 2,89% para 2,75%.
Então, os gestores estão focados no crescimento ainda mais do KNRI 11. Esse fundo tem uma boa gestão e não é à toa que é considerado uma das melhores do país. E já já eu trago o terceiro fundo imobiliário de tijolo para vocês. Mas antes, se você não é inscrito no canal, não perca mais tempo. Se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo. Já aproveita e deixa o like nesse vídeo para nos ajudar a sempre estar trazendo vídeos novos aqui para vocês, certo? Agora sim, vamos para o terceiro fundo imobiliário de tijolo, o XPML 11, também conhecido como XPMOL. É um fundo imobiliário de shoppings e varejo, é gerido pelo grupo XP Investimento, que também é considerado uma excelente gestora. Vamos analisar aqui a sua ficha técnica. A sua cotação no dia de hoje está em R$ 107,65. Ele entregou aqui nos últimos 12 meses um dividend yield de 10,06%. Um excelente dividend yield se tratando de um fundo imobiliário de tijolo. E olha aqui, o seu PVP também está em 0,90, mostrando aqui também que ele tem 10% de desconto em relação ao valor da sua cota. Ele tem aqui uma liquidez diária de 12,60 milhões negociado diariamente aqui na Bolsa de Valores. E aqui nos últimos 12 meses ele teve uma valorização de 6,36%. Então, ele vem dando uma resposta aqui muito boa em relação à queda que os fundos imobiliários vêm sofrendo aqui nos últimos dias. Vamos ver aqui um pouquinho mais da sua ficha técnica. Ele tem aqui uma taxa de administração de 0,55% e uma vacância de 4,80%. É uma vacância até considerável boa, porque se você for analisar que se trata de shoppings e varejo, e esses shoppings contêm centenas de milhares de lojas que poderiam estar desocupados, então 4,80% não é tão alto assim essa vacância. E olha aqui quantos cotistas o XPML 11 tem. 535.736, ou seja, mais do que 500.000 de cotista o XPML 11 tem. O seu valor patrimonial aqui passa de 6 bilhões de reais. É muito grande esse fundo. E seu último rendimento pago foi de 92 centavos por cota. O seu dividend yield aqui atual é de 10,6%, mas a média dos 5 anos é de 7,73%. Visto que em 2019 a 2020 ele sofreu com a pandemia. Não só ele, como todos os fundos de shopping sofreu com a pandemia. Chegaram até ficar algum tempo fechado. Se vocês verem aqui, eles ficaram até um tempo sem pagar dividendos. De 2019 a 2020 aqui eles sofreram muito com a pandemia. Não só eles, como todos nós sofremos com essa pandemia. Mas pós-pandemia, ele conseguiu se recuperar. Ele foi subindo e subindo os seus dividendos até chegar aqui hoje em 0,92 centavos por cota. Vamos falar aqui sobre o seu portfólio. São 24 imóveis no total, distribuído aqui em várias regiões do Brasil, como São Paulo, com 11 imóveis, Rio de Janeiro, 4 imóveis, em Minas Gerais, 2 imóveis, na Bahia, são 2 imóveis, em Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e Rio Grande do Norte, todos eles com 1 imóveis em cada região. E se você quiser saber mais detalhes sobre quais são esses imóveis e na onde eles estão localizados, você pode dar um Google e pesquisar por relatório gerencial do XPML 11. Lá você vai ter mais detalhe sobre o fundo, inclusive com fotos e localização, muito mais detalhe sobre cada ativo que o fundo tem no seu portfólio. É muito interessante, se você está querendo investir nesse fundo, que você se aprofunda e conheça um pouco mais sobre esse fundo que você quer investir. Chegamos agora ao quarto fundo imobiliário de tijolo da nossa lista, o XPLG 11, mais um fundo de galpões logísticos e industriais. Ele é gerido pela XPlog,
também da XP Investimento. Então, nós já sabemos que ele tem uma boa gestora e que dispensa comentários. Vamos lá para a tela do computador para ver a sua ficha técnica. E começando aqui, com a sua cotação de hoje, é de R$ 99,50. E ele entregou aqui, nos últimos 12 meses, um dividend yield de 9,41%. E olha o seu PVP de 0,88, mostrando que ele também tem um desconto aqui de 12% em relação à sua cota. A sua liquidez diária aqui é de 3,33 milhões de reais negociado na bolsa. E nos últimos 12 meses, ele teve aqui uma pequena queda aqui de 3,75%. Vamos continuar analisando aqui a sua ficha técnica. Uma taxa de administração aqui de 0,95% sobre o patrimônio líquido e uma vacância aqui de 1,80%. O seu valor patrimonial aqui passa de 3 bilhões de reais e ele pagou aqui no seu último rendimento 78 centavos por cota. Aqui na média dos dividend yield pago nos últimos 5 anos, ele está em 8,91%, mostrando aqui uma boa regularidade. A gente consegue ver aqui também essa regularidade aqui no mesmo desenho em dividendos pagos. Descendo aqui para o portfólio de imóveis, para a gente ver a quantidade e quais são as regiões desses imóveis. São 6 imóveis aqui em São Paulo, 3 imóveis no Rio de Janeiro, 2 no Rio Grande do Sul, 2 em Minas Gerais, 2 em Pernambuco e 1 imóvel em Santa Catarina, totalizando 16 imóveis espalhados por várias regiões do Brasil. Então, o XPLG11 também passa pelo filtro de boa qualidade, boa diversificação, uma boa gestão e, é claro, também tem um excelente retorno. E agora sim, vamos para o quinto fundo imobiliário de tijolo, mas não menos importante. Mas antes, recadinho importante, se você está gostando do vídeo, deixe o like para fortalecer a nossa comunidade. E se você acha que pelo fato de eu estar trazendo fundos gigantes, com muita qualidade, uma boa gestão, eu não vou trazer fundo base 10 aqui, então você está enganado. Porque o quinto fundo é um fundo imobiliário base 10 e esse fundo está se tornando um queridinho de todos os investidores. Eu estou falando do fundo imobiliário GARI 11. Para quem não conhece o GARI 11, ele é o antigo GALG 11, que mudou o seu ticket na bolsa quando passou a ser um fundo híbrido. Então, metade dos seus imóveis são de galpões logísticos e a outra metade são de renda urbana. Então, ele não mudou só o seu ticket na bolsa, ele mudou a sua qualidade, o seu tamanho e aumentou a sua estrutura. Hoje ele tem 25 imóveis e 6 inquilinos consideravelmente muito bom, como o Grupo Pão de Açúcar, Grupo Mateus e a BRF. Sendo assim, ele tem como inquilino várias empresas muito grandes. O GARI 11 vem chamando a atenção de todos no mercado porque ele vem performando muito bem e a sua perspectiva vem aumentando cada vez mais. Vamos ver aqui um pouquinho da sua ficha técnica. Na data de hoje, a sua cotação está em R$ 9,03 e nos últimos 12 meses ele entregou para a gente um excelente dividend yield de 11,45%. O seu PVP aqui é de 0,98, mostrando aqui que ele está 2% descontado. E a sua liquidez diária, assim como todos os outros fundos que eu mostrei aqui, está na média de 5 milhões de reais negociado todos os dias na bolsa. E como eu falei no início do crescimento desse fundo, nos últimos 12 meses, ele teve aqui uma valorização de 9,85%. Descendo aqui um pouco mais para baixo, a gente consegue ver que esse fundo é gerido pelo grupo Guardiã Real. Como eu citei antes, ele virou um fundo híbrido porque ele tem imóveis tanto de galpões logísticos como ele tem imóveis de renda urbanas. E o que são rendas urbanas? Aquelas lojas que tem no centro das cidades, Loja 100, Casas Bahias,
Magazine Luiza, essas lojas que são consideradas renda urbanas. Ele tem aqui uma taxa de administração de 94 a 1% sobre o PL. E o que chama mais a atenção aqui nesse fundo é que ele tem, apesar do seu portfólio ser bastante robusto, a sua vacância está zerada. Um fundo que tem 25 imóveis e todos eles estão alugados, isso para um fundo imobiliário de tijolo é extremamente importante. Ele tem aqui um pouco mais de 242 mil cotistas e o seu valor patrimonial aqui é de 1,16 bilhões de reais. E o seu último dividendo pago foi de 9 centavos por cota. O seu dividend yield atual é de 11,45%, mas a média aqui dos últimos 5 anos é de 12,91%. Isso é mais do que a taxa Selic vem pagando. Então, para quem gosta aqui de constância, o Gari 11 ele mostra muito bem isso aí. Vindo mais para baixo aqui, é possível ver o seu portfólio e a diversificação dele. Em São Paulo, tem 8 imóveis. Na Bahia, 4. Paraíba, 2. Alagoas, tem 2. No Distrito Federal, tem 2. No Rio de Janeiro, tem 2 imóveis. Em Pernambuco, tem 1. Rio Grande do Sul, tem 1. Maranhão, tem 1. E em Goiás, tem 1 imóvel. Então, um portfólio aqui com 25 imóveis, bem dividido em 10 regiões do Brasil. Então, é um fundo imobiliário que também passa pelos mesmos critérios de diversificação, qualidade e de boa gestão, que está conseguindo mostrar muito bem a sua estrutura de transição, mantendo seu caixa muito bem elevado, afastando assim o risco de alavancagem. E se continuar assim, na direção que está agora, o futuro do Gari 11 vai ser muito interessante. Mas me diga aí, o que você acha do Gari 11? Você está comprando o Gari 11? Ou melhor, o que você achou dos 5 fundos imobiliários de tijolo que eu trouxe para vocês hoje? E qual deles você tem na carteira? Deixa aqui embaixo nos comentários para a gente trocar essas informações. Então, investidores, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu tenha contribuído um pouquinho com vocês, porque esse é o intuito do canal. Eu fico por aqui. Até a próxima.